Pessoal, hoje no nosso terceiro episódio aqui do nosso podcast, Raul Lima, Gabriel Amorim, muito obrigado pelo convite, cara. É muito importante, na verdade, né, a gente trazer essa pauta do esporte, trazer a pauta do empreendedorismo, todas essas coisas que a gente tá junto aí, né, e também passar isso pra galera de lá. Tenho certeza que todo mundo que escutar esse podcast, assistir aqui, vai tirar muitas lições, seja no esporte, seja no empreendedorismo. Então fica até o final e não perde nada. Acompanha aí, galera. Galera, hoje a gente tem a honra aqui de trazer nada mais, nada menos do que esse cara aqui, que ele tem somente 18 títulos estaduais. 17. Ele já tá contando com o de 2021. 17 títulos estaduais, 3 passagens no Rally dos Sertões, Isso. 2 segundo lugar, uma de campeão, o que mais? Top 10 mundial, junto com os caras que eu, nunca imaginava na vida que eu ia ter uma foto com os caras ali, né? Tipo Cyril Depré, Mark Coma, os caras Factory, Red Bull, KTM. Como é que é essa sensação, Raul, de estar lá no meio dessa galera? Eu me arrepio todinho, ó. Dá um zoom aí, ó. Eu me arrepio todinho, porque não tem, cara, não tem o que falar. Uma coisa é tu chegar, tipo assim, num top 10 que tu tem os melhores pilotos do Brasil. Agora tu olhar os caras do Mundial, que a gente olha assim, de revista, nunca imagina que vai encontrar com esses caras. É um negócio assim que não tem o que explicar. Eu acho que foi o ponto mais importante, assim, que eu lembro de sensação, né, daquele negócio estar ali no meio dos caras. É impressionante. É uma outra energia, né? Sim, com certeza. Raul, mas vamos começar esse podcast assim. Vamos começar do começo, né? Eu acho que as perguntas que eu mais recebi aqui, na verdade, a galera que ela mais tem anseio de conhecer é a trajetória, como foi realmente que tu começou, quem foi que te incentivou, por que de estar ali no esporte, como foi o primeiro contato com a moto, como foi isso? Cara, eu sempre fui atleta desde pequeno, né? Então sempre fui aquele cara da escola que faz todos os esportes e fica de segunda a sexta o máximo que puder em quadra e sempre, graças a Deus, sempre fui focado também nos estudos, mas assim, a maior parte do meu tempo eu passava praticando esporte. Então, na época de escola, eu já era da bike, eu era do skate, eu era dos esportes de escola, vôlei, basquete. A única coisa que eu nunca fui muito de jogar é o que a maioria joga, né? Que é futebol. Mas, de resto, cara, tênis de mesa, enfim, fazia judô, fazia todos os esportes que aparecia, né? E sempre tinha aquele negócio de querer ser bom no esporte, cara, de ficar fissurado naquilo ali e ter aquela curiosidade de aprender, né? E não foi diferente na moto. Quando eu fui pra moto, eu já tinha passado por outros esportes, né? Por essa trajetória de aprender a técnica, de querer evoluir. E na moto acabei usando tudo que eu aprendi nessa trajetória como atleta de outros esportes pra moto também. E também, como eu andava muito de bike, eu era do mountain bike, competia também no mountain bike. Na verdade, tu veio do mountain bike? Vim do mountain bike, um pouquinho de BMX, mas mais mountain bike mesmo. Aqui em São Luís tinha essas competições? Ainda tem essas competições? Ainda tem, na época era mais forte, tinha campeonato maranhense, ainda tem, mas assim, não sei se é porque na época eu era mais envolvido também, mas eu lembro que sempre tinham várias etapas, tinha galera de várias categorias, né? E eu corria na época, por ser bem novo, eu corria não lembro se era iniciante ou era estreante o nome da categoria, mas essa base da bike, cara, foi fundamental. A galera, eu sempre falo isso, né? A galera que me conhece aqui, o pessoal fazia trilha aqui perto de casa, eu saía na bike, ia atrás dos caras, pegava um trechinho travado, que ainda dava pra acompanhar, né? No estradão eu não ia conseguir acompanhar de bike, mas pegava os trechinhos travados, entrava com os caras, ia, filmava, olhava os caras. Então meu sonho era andar de moto. Mas na nossa família sempre foi uma das regras da família, não andar de moto. Então, né? Era uma das regras da família. Na verdade, tua família é aqui de São Luís, todo mundo é daqui? A maioria sim. O nosso núcleo mais próximo, todo mora aqui. É porque tem essa cultura na capital que é muito perigoso, né? Andar de moto e tal. Total. Tem toda essa... Não é só aqui não, tem muito isso. Raul, e tu era muito competitivo na tua infância? Cara, sempre fui aquele cara que chorava de raiva quando perdia, mano. Então, esse negócio da competitividade, eu acho que era uma das coisas que me levava a querer aperfeiçoar sempre nos esportes. A questão da competitividade. Parecia que quando não tinha competitividade, quando não tinha competição, era um negócio assim que não te o único esporte que eu competi uma vez já depois de muitos anos foi o surf. Porque pra mim sempre foi uma coisa mais de free surf mesmo, de ir pra curtir. Nunca teve aquele negócio de querer
evoluir muito no esporte e seguir. Mas de resto, cara, na bike eu era competitivo, andava até não aguentar mais, queria andar com os caras da elite, né? Na moto, quando eu fui pra moto em 2009, foi quando eu fiz essa mudança, né? Andava de bike e sempre pedia. Eu passei anos, cara, anos pedindo moto, pedindo pra ir pro esporte. Meu pai, assim, ele tinha aquela vontade, porque ele sabia, pelo resultado da bike, que provavelmente seria um resultado legal na moto, né? Só que era uma das regras da família, então eu não podia, aquilo ali era uma coisa que, pô, foi um trabalho de longo prazo, passar anos pedindo e tentando conscientizar, né? Ó, o esporte é diferente de você andar na rua, tendo todo aquele trabalho de argumentação por trás, até que no dia 26 de março de 2009, o meu pai chegou assim, cara, vamos comprar uma moto pra ti? Eu nem acreditei, eu falava assim, não, você tá brincando, tá, Que idade? tá Que de idade zoeira, eu essa? tava com 16 anos. Falei assim, não, isso é brincadeira, cara, isso não... Você tá falando sério? Ele falou, não, tô falando sério, bora lá agora na concessionária. Aí eu pensei que era brincadeira, rapaz, vambora, te veste que vai fechar. Aí já era tipo final de tarde, eu nunca esqueço disso. Aí a gente foi lá e comprou na época uma CRF 230, né, zero, não lembro se foi com sócio, não lembro direito agora como é que foi, mas eu lembro que no dia 26 de março a gente foi lá, comprou a moto, e no dia 29 de março, que é meu aniversário de 2009, tinha uma competição aqui do Campeonato Maranhense de Enduro de Regularidade. Peraí, tu comprou a moto dia 26. 26, dia 29 já tinha uma competição. 3 dias depois. 3 dias depois. E assim, o que eu sabia fazer na moto, como a gente nunca teve moto, eu andava de moto escondida, às vezes em moto de primo, mas pouquíssimas vezes na vida. Eu sabia apertar a embreagem para sair, botar primeiro e sair devagar, mas não sabia, não tinha aquele domínio assim, né? E quando eu peguei a moto no dia 26 à noite eu já treinei. À noite eu cheguei em casa à noite com a moto. Fui sair da concessionária, fui no posto, cheguei em casa, consegui um capacete emprestado com um tio meu, botei um tênisinho e tal, e fui começar a treinar na moto pra ver como é que era frear, como é que era acelerar, como é que era fazer curva, né? E, pô, imagina a minha felicidade. Anos e anos pedindo por aquilo ali. Então, quando eu peguei... Cara, eu andei dia 26, andei dia 27, andei dia 28. E no dia 29 era a corrida. E eu lembro que, nessa época, tinha um campeonato forte aqui. 2009 tinha um campeonato forte de enduro de regularidade. E tinha, acho que uns mais 50 motos. Mas era enduro na época. Era enduro de regularidade. Nessa época nem via falar e não havia campeonato de motocross. De motocross não tinha nem campeonato nessa época, nem tinha enduro fim também, era só a regularidade que era forte. E tinha carro, tinha quadro, era uma cena legal. Daí eu cheguei lá nesse enduro, pô, morrendo de medo, mas com a expectativa já lá em cima, né? Categoria estreante e tal. Aí lembro que teve uma galera que falou assim, rapaz, vai com a gente, nem navega e tal, porque, pô, tu não já sabe andar de moto, não vai querer navegar. Vai dar merda isso aí, tu vai... Mas Raul, deixa eu te perguntar aqui, e aí essa parte da navegação, tu foi navegando? Sim, fui navegando no primeiro dia. E aí como foi que tu conseguiu pegar? Tu pegou na hora ou tu recebeu Cara, um pouco antes? Não, a gente pega a planilha um dia antes, né? Na época eu pegava antes também. Mas sabe o que me ajudou? Porque como eu já tinha contato assim com a galera da moto um pouco, eu já tinha visto como é que funcionava na moto. Já tinha inclusive pegado planilha velha e já tinha feito em casa, tinha feito roadbookzinho com caixa de coisa para testar como é que seria uma navegação na bike. Eu já fazia isso. Olha que doido como eu era viciado no negócio. Então na bike eu já fazia isso. Então eu já tinha uma noção de como era quando você chega na referência e tal, o que é o odômetro, o que são os desenhos, as tulipas, né? Então eu já tinha uma noção básica, mas nunca tinha feito na moto. E eu não tinha muita habilidade ainda. Então eu fui muito naquele foco assim, cara, eu vou fazer a navegação certinho, devagar. E nem foi com equipamento de navegação para enduro. Eu usei a navegação de carro, porque eu não tinha roadbook, eu não tinha compass, eu não tinha nada. Eu adaptei um odômetro de bike na moto, aferi ele mais ou menos, e peguei uma prancheta e coloquei a planilha de carro, como a galera fazia isso muito antes. Que era a prancheta, tu ia só passando, no caso. Aí a prancheta, manual, eu ia lendo, aí pegava e não jogava a folha fora, viu, galera? Ó, o exemplo aí do amigo do meio ambiente, ainda jogava no negócio que eu botei aqui do lado, amassava e continuava, né? Então, enquanto a galera tava com equipamento de navegação, dizendo se estava adiantado, se estava atrasado, eu tava mesmo ali na velocidade média.
eu ia no feeling, é 40 por hora, então acho que é isso aqui, 40 por hora, né? Então não tinha referência nenhuma. E o mais legal foi que eu fiquei em sexto, cara. Tinha 18 motos na categoria. Eu fiquei em sexto por um, eu não peguei pódio. Aí nesse dia a gente já ficou assim, não, bora comprar esses equipamentos de navegação, bora se virar. Compramos usado, eu lembro, não sei se foi de Ricardinho, lembro que a gente foi atrás de umas coisas usadas, foi de Leandro Firenze, que era um grande piloto que tinha aqui, foi uma referência, assim, quando eu comecei. E daí a gente foi, na segunda corrida eu já ganhei na categoria, né, aí comecei. Na segunda corrida tu já conseguiu ir no pódio? Foi. Segunda corrida eu fiquei em primeiro na estreante. Foi bem legal, foi bem legal. Mas também assim, se foi um mês depois, eu treinei durante um mês. Cara, meu primeiro ano de moto, eu acho que eu treinava quase todo dia. Bicho, né? É muita dedicação, né? E junta com o dom que você já tem, que queira que não, nesse esporte, nessa modalidade da gente, tem a galera que ela vem com o dom da pilotagem, assim. Mas se juntar com a dedicação, bicho, ninguém para. Tem que ter as duas coisas. É incrível. Né? E um dedicado também, mesmo que ele não tenha um dom, ele também consegue se sobressair. Não tem jeito. Com então, certeza. Raul, o início foi na regularidade, foi no enduro de regularidade. Aí exatamente. Foi regularidade, aí, cara, no primeiro ano ainda eu comecei a treinar motocross. Porque eu comecei a pesquisar muito, né? E pesquisar sobre técnica e tal. E assim, como eu vim dos outros esportes, eu já sabia que técnica é um negócio que fazia muita diferença no resultado, né? E na tua curva de aprendizado. Eu sabia que eu precisava de técnica para evoluir no esporte, o que 90% dos pilotos não tem essa... Não pega isso no ar, né? Tem. E quando você é atleta de outros esportes, você sabe, quando eu jogava vôlei, cara, quando eu ia treinar um fundamento, a gente treinava, vamos fazer treino de ataque, era só treino de ataque. Repetição. E eu falo muito disso no meu treinamento, né? Porque a galera acha que você vai... E assim tem muito, só, por exemplo, eu comecei no esporte com 21 anos. Quando eu ouvi falar de técnica no esporte, porque naquela época realmente não se falava tanto disso, uns 5, 6 anos depois, já agora recente, que foi quando o menino foi pra lá treinar um tempo, foi quando eu vim realmente ter noção de que realmente quando você treina com técnica é totalmente diferente. Totalmente. Você se cansa menos, você é mais consciente, ataca mais. E não só técnica de pilotagem, né? Eu costumo falar muito de técnica de aprendizagem acelerada. Uma coisa é você aprender a técnica, o cara pegar e te passar aqui, faz isso, e você tentar praticar do jeito que você acha que é para praticar. Outra coisa é você usar a técnica de pilotagem e usar a técnica de aprendizagem acelerada, que tem todos esses fatores, de você aumentar o número de repetições, focar no movimento só, né? E várias outras coisas que focar a gente fala. Focar na deficiência, que todo mundo tem exatamente. Uma coisa que é mais deficiente, né? Isso, então, cara, para tu aprender mais rápido, tu precisa da técnica e tu precisa das técnicas de aprendizagem acelerada, para tu poder conseguir aprender mais rápido do que a maioria. Né? Tá anotando, Gabriel? Tá anotando tudo? Vai ficar gravado, né? Depois então, rapaz, cara, isso é tão legal, porque técnica é para tudo. Por exemplo, a gente aqui, depois a gente também vai falar disso, né? Falando de empreendedorismo. Cara, técnica é tudo para comunicação, técnica é tudo para empreendedorismo, para venda, tudo é técnica. Então, por mais que tu tenha o talento, cara, se tu aprende a técnica, tu voa. Ou se tu não tem o talento e tu pega a técnica, tu ainda consegue ter excelentes resultados, né? Então, cara, técnica é tudo para tudo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, se você quer aprender qualquer coisa na sua vida, cara, aprende com técnica, porque você vai aprender muito mais rápido e fazendo menos esforço. Por quê? Porque técnica é o quê? É um conjunto de coisas que já foram validadas, né? De ações, de treinamentos, de repetição que já foram validadas. É uma forma de você fazer de uma forma otimizada. Então, se os caras já falaram, já passaram por isso e podem te passar essa bagagem, velho, por que você não vai pegar esse atalho? Então, você aprende muito mais rápido. Não tem nem dúvida. Raul, e tu tem hoje formação acadêmica também, não é isso? Sim. É formado em engenharia mecânica. Isso. Hoje tu trabalha nessa área, atua nessa área também? Atuo não diretamente como engenheiro mecânico, né? Eu sou professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia e assim, na engenharia a gente aprende algumas coisas, principalmente da parte de física,
que ajuda muito, cara, no esporte. Então, como a gente estuda física a fundo, né, tem algumas coisas que eu consigo passar pra galera que a maioria dos pilotos, inclusive grandes pilotos, né, com todo respeito a grandes instrutores e tudo mais, mas quando você sabe explicar a física do negócio, é um negócio que é impressionante. O cara fica assim, cara, como é que eu nunca pensei nisso? Por que eu nunca enxerguei dessa forma, né? Então, graças a Deus, foi uma área que me ajudou também. Juntou, foi casando, nesse né? sentido. Os acasos vieram e ajudou. E a parte de dar aula, cara, é um negócio que eu gosto pra caramba. Sempre gostei de compartilhar conhecimento e tudo mais. Não é a coisa que eu mais gosto de ensinar hoje, engenharia e tal, mas é incrível você poder compartilhar, ensinar, né, trocar ideia e aprender, porque ensinar... Quando você ensina, né, você... aprende o triplo. O triplo, não é isso? O triplo. Impressionante isso, cara. Isso é uma verdade que... é o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente está trocando esse conhecimento aqui, a gente está aprendendo muito. Sem dúvida. Que o tanto de coisa que tu já me falou aqui nesse pouquinho de tempo aqui, tu pode ter na certeza que já serviu. Não, igualmente. E fora os outros podcasts, né? Fora a vivência que tu tá pegando nesse projeto, cara, isso é muito bacana. Não, Raul, isso aí não tem dúvida. Raul, teve uma época, vou sair até um pouco aqui do cronograma porque eu me lembrei disso agora. Teve uma época que tu deu uma esfriada assim no esporte, eu não sei se eu tô enganado, mas teve uma época que tu deu uma parada assim, ou foi impressão minha? Sim. Teve? Na verdade, algumas épocas assim, né? Teve uma época que eu fiquei um pouco mais afastado. Acho que por conta do projeto também lá do freestyle, aí a gente foi fazer alguns shows. Foi o único ano, na verdade, eu não lembro qual foi o ano agora, cara, mas teve um ano que eu não corri os campeonatos, não corri nenhum campeonato, né? E quando você sai desse ambiente de competição, principalmente para quem é competitivo, você perde um pouquinho aquele tesão de fazer o negócio. Né? Fica assim aquela... O propósito, né, de você estar ali treinando. E a competição é um ambiente que ele te... basicamente é o que eu tô vivendo agora. Toda a vida eu me perguntei, assim, eu ficava me perguntando, bicho, como é que essa galera consegue ficar, que já viveu dentro do esporte todo o tempo praticando, como é que ele consegue se desligar um tempo, mas eu tô vivenciando isso agora. E é maravilhoso, cara. É muito bom, porque tu precisa, às vezes, desse tempo pra criar ideias novas, pra voltar a se apaixonar pelo esporte também. Dá um tempo, você dá um tempo, é como se, tipo, quando você... Eu acho que é isso, eu sinto que quando eu voltar, eu vou, tipo, voltar renovado, com um pouco mais de vontade, aquela coisa. Porque, querendo ou não, quando eu vivia naquele ritmo de competição, mesmo de eu não performar no nível tão alto, mas eu tirava um tempo da semana pra treinar e tal, me dedicava. E eu dei uma parada, foquei um pouco mais no negócio, em outros projetos, em outras coisas, na expansão das coisas da gente, dos negócios realmente. E alguns outros projetos que a gente está pensando aí. E deu uma esfriadinha um pouco no esporte, né? Mas eu tô sentindo a falta já. Essa saudade é que faz a gente voltar com o pé no peito, cara. Eu quando... Assim, desde 2016, mais ou menos 2015, pra cá, eu comecei a focar também em outras coisas, né? Até 2015, até 2014, na real. Eu era muito focado no esporte, assim, né? Até mesmo porque era o que eu mais gostava de fazer, tava naquele pique. E depois comecei a trabalhar, fazer estágio, começam a vir outras obrigações, né? Formar e tudo mais. E assim, cara, eu voltei, quando eu voltei mesmo assim, eu voltei com uma vontade diferente, né? E foi muito por conta de voltar a andar para me divertir. Não foi nem pela competição. Foi aí que teve uma virada de chave no que hoje a moto representa para mim. Era muito de competição. Então, tanto é que eu não sabia fazer algumas coisas com a moto. Anos depois, tipo empinada, RL, eu vim aprender de uns tempos para cá. Quando eu comecei a me divertir na moto. Porque eu treinava era técnica, era curva, frenagem, aceleração, 8... circuito pequeno, aqui mesmo, esmerilhava a trilhinha aqui, a pistinha aqui, porque o que eu queria era andar mais rápido, performar mais, eu não queria saber empinar, fazer freeride, essas coisas. Aí quando eu entrei nesse negócio de ir pela diversão, cara, tu é doido. Vai mais leve, né? Você vai tipo mais suave quando você fica naquele ritmo de treinamento com aquela coisa na cabeça que tem que ter o resultado, tipo, fica horrível, tipo muito carregado. É por isso que eu acredito que tem muito piloto pro que baixa de rendimento, porque quando você não consegue ter um acompanhamento psicológico para você levar como uma coisa divertida,
velho, é muito estressante, a pressão. Falou numa parte muito importante. E quando hoje no teu treinamento, quando tu abre, tu toca nessa parte do... Porque eu acho que isso é muito importante, o psicológico do atleta, né? Tu toca nessa parte, tu tenta dar algum toque, alguma coisa, porque o que eu percebo? O que eu percebo que todo mundo percebe? Tu sempre foi um cara muito pleno, né? Muito tranquilo, um cara muito de boa, aquela coisa tranquilão. Mas isso até na pista. Quando o estilo de pilotagem do Raul, quem conhece, é um estilo de pilotagem suave, não é aquele cara agressivo, mas não dá aqueles block pass que nem do... Não, mas só que tem resultado. Tá sempre ali na ponta, é aquele estilo de pilotagem suave, mas ao mesmo tempo que gera um resultado. Tu tem alguma coisa do teu lado psicológico, assim, que tu te trabalhou, ou isso é natural teu? Cara, eu trabalhei bastante isso. Por quê? Porque, como eu te falei, eu era muito competitivo. No começo, eu ia muito, assim, muito... como é que eu posso te falar? Eu sempre tive muito medo, e foi uma das coisas que me segurou nessa questão da agressividade. E como eu treinei muita técnica, uma coisa meio que compensou a outra, né? Mas essa parte do mental... Vixe, você correr sabendo lidar com a sua cabeça é uma das coisas mais importantes para ter resultado. Porque a maioria dos pilotos não consegue dominar isso, né? Porque é um esporte agressivo, é um esporte que já envolve muita adrenalina. Então, quando tu deixa o nível de adrenalina subir para uma coisa descontrolada, cortisol, várias coisas que não é para tratar ali, te traz muita... te trava, cara. Tu fica aflito, tu cansa mais rápido, teu raciocínio fica mais lento, porque tu tá tão na sede ali de fazer uma coisa que tu erra. E isso a gente cansa de ver isso no nosso esporte, porque é um esporte muito visceral, muito agressivo, né? Muito agressivo. Então, essa parte do psicológico, como tu tava perguntando, lógico que eu não tenho propriedade para falar isso como psicólogo, né? Mas o que eu passo pra galera? Eu passo a minha experiência, as dicas que eu aprendo, inclusive que eu aprendo com psicólogos e tudo mais. Mas, assim, de fazer um treinamento específico voltado para isso, não é. Meu treinamento é voltado especificamente para técnica, mas lá dentro a gente fala, tá? Algumas dicas importantes para dia de corrida, né? No treinamento, nos treinos para você conseguir pegar, ser mais agressivo também, tudo isso envolve psicológico. Então, as dicas, elas são necessárias. São 3 pilares que eu falo, né? A parte técnica, a parte física e a parte mental. Se um desses estiver muito aquém do que é necessário para o ritmo bom, você nunca vai estar performando bem, né? Se o físico estiver ruim, mesmo que tenha o mental e o técnico bom, você não vai. O que mais ajuda nos outros dois, o que sustenta os outros dois, na verdade, na minha opinião, e é o que eu ensino, é a técnica. Porque quando você está com uma boa técnica, naturalmente o teu psicológico muda. Você sabe que você está preparado para aquilo ali. Você deixa a técnica automática, às vezes você não precisa nem pensar. A pilotagem ela flui naturalmente, saca? E ela ajuda no físico também, porque tu cansa muito menos quando tu usa a técnica certa. Então tu entrou no esporte em 2009, fez a primeira competição ali, né? Primeira competição de regularidade. E dali pra frente, quais foram os próximos? Motocross, que horas que entrou? Qual foi o momento? Era isso que eu ia falar, né? 2009, isso foi em março. Final de março, meu aniversário 29 foi no dia da corrida, né? Quase que eu ganhei um pódio de presente. Mas enfim, fiquei felizão. Meu pai ficou feliz pra caramba, de 18 motos. A galera, inclusive, quase todo mundo tava com navegador, né? Muita gente. E eu com navegador de prancheta. A gente pegou um cano, cara, e botou naquela barra do guidão original, ainda da CRF. Fez uma gambiarra doida lá e deu tudo certo. Aí depois, na outra corrida, eu já consegui ganhar na categoria. E assim, comecei a praticar muito, treinar muito. E eu falei da questão da técnica, né? Comecei desde muito cedo pegar... sabia que a técnica fazia diferença, porque nos outros esportes era assim. Então, eu comecei a treinar muito, cara, pesquisar muito. E, porra, aqui um negócio complicado pra gente é que a gente tá numa localização que não tem muito essa cultura, né? De ter instrutores, de ter aquela cena toda propícia pra você tá evoluindo. E naquela época era que não tinha realmente. Não, naquela época você não vê. Se tivesse um cara assim, tipo eu, que dou curso de pilotagem, que ensina as coisas na internet e tal, porra, meu irmão, eu ia ficar muito feliz. Mas não tinha muita coisa assim em inglês até, mas o acesso é mais difícil, né? Mas enfim, aí 2009, treinando, correndo. 2009, em julho, se eu não me engano, eu comecei a treinar em pista fechada. Treinar motocross, inclusive,
no CT Titino Race, né? Pai de Calanguinho, de Caterine. Então, foi quando eu tive contato com eles e comecei a treinar em circuito fechado, porque eu vi que a galera treinava em circuito fechado. A galera, mesmo do enduro... Treinava. E o meu intuito era assim, não era ir pro motocross, era treinar para melhorar pro enduro. Aprimorar a técnica, né? Exatamente. Treinar para aprimorar a técnica do enduro. Então, eu saquei que era esse o caminho. Então, comecei a treinar. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi Calanguinho andando, né, eu fiquei louco. Eu falei assim, caraca, bicho. Ele já batia os pés, Ele já fazia todas as macacadas que ele faz hoje. E entortava e tal. Eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou aprender a fazer isso? Eu nunca vou aprender a fazer isso, né? Aí fui começando a andar com eles, fiz amizade demais com eles, com o Maico, na época andava, uma galera boa. Maico Bial, né? Maico era muito louco. A primeira vez que eu vi um cara mesmo, sangue no olho, foi Maico. Eu lembro dele na época mesmo. Eu lembro dele na época que ele tinha uma Honda daquela que é ruim de pegar, 2009, não. Sim, já a conheci 250R. Já conheci ele naquela época. E Maico era muito louco, era a minha inspiração pra ter coragem pras coisas. Eu olhava assim, rapaz, Maico teve coragem, só que eu não tinha, né? Sempre fui medroso. Mas enfim, aí comecei a treinar muito no sítio aqui, fazer os treinos menores, específicos, né? Mas assim, ainda não tinha aquele método desenvolvido para aprender, mas eu já sacava que era aquilo que eu tinha te falado. Exercícios menores e maior repetição, exercício focado e maior repetição. Então eu comecei a aprender a frear melhor do que os outros, comecei a aprender a fazer curva melhor do que os outros. E aí na hora que eu vi, foi muito rápido assim, cara, que eu comecei a ganhar corrida, né, e comecei a ter um ritmo forte. Aí eu acho que foi mais ou menos eu comecei a treinar motocross em julho, mais ou menos. Em setembro, teve uma corrida no interior. E eu já fui todo achando que eu já sabia alguma coisa, né? Todo aquele pilotão. Não, já piloto caro. Já tô aqui, já sei emendar uma mesa, que eu não sabia, morrer de medo, né? Já sei saltar, tava aprendendo ali, né? Mas eu achava que eu fui com uma expectativa um pouco alta do que seria, né? E, cara, eu nem me classifiquei. Foi um choque pra mim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que eu vim pra uma corrida? Era tipo assim, Mas era motocross? Era motocross, em Chapadinha. Mas muitos anos atrás. Não era a primeira etapa, não, do Maranhense? Não, nessa época não tinha, 2009. Realmente não Aí eu lembro que eu nem classifiquei, era corrida amadora, mas assim... Paixão, quem era o nome do cara que fazia essas corridas em Chapadinha? Eu acho que era o Marcelo. Já era o Marcelo. Eu acho que já era o Marcelo e outro parceiro lá. Aí eu lembro que na época tinha Foguetão, Thales de Grajaú. Eu lembro que tinha uma galera boa já que vinha correr, né? E assim, porra, eu fiquei em último na classificatória. E o cara... Porque naquela época não existia esse negócio de iniciante, era só Nacional A, Exatamente. E MX1, MX3... E acho que 200, era 125. Era 150, acho que era 150, nacional e importado. Era, se morreu. Você quisesse correr, corria com... Exatamente, não tinha por nível, né? Era por moto. Daí, cara, eu nem classifiquei, fiquei tristão, mas também isso serviu, foi uma lição pra mim. Falei assim, cara, não me classifiquei, mas foi por pouco. Comecei a olhar o nível dos caras e aí eu comecei a treinar mais, serviu como um impulso, né? Porque eu fiquei... Agora é incrível, né? Esse negócio de expectativa, quando você... Qualquer coisa que você cria expectativa demais, a chance de você se decepcionar é muito grande. No dia eu fiquei malzão e meu pai também já tava com a expectativa alta, né? A gente, toda aquela vontade de pelo menos classificar, sonhar com um pódio ali. Mas enfim, não deu nada. Voltei pra casa, comecei a treinar de verdade, mais ainda, né? E aí comecei a ir pra todas as corridas que tinha, cara, perto, podia ser 600 km, 500, aí a gente ia. Eu, papai, nessa época não tinha mais ninguém de equipe, assim, era eu e ele. A gente juntava as coisas, botava a moto em cima, ia pro meio de nada, e corrida onde tinha, todo final de semana a gente tava numa corrida. Chegou a época que a gente passou 12 finais de semana sem parar em casa. Todo final de semana corrida. E assim foi naquela época dava um troquinho, não era? As premiações? Era legal, porque era menos categoria. Menos categoria, o cara tirava um troquinho, não era? Cara, tinha mês que eu tirava 6 pau de premiação. Ficava feliz da vida, né? Então, pô, eu não tinha nem trabalho ainda, eu tinha o quê? Meus 15 anos, não, meus 16, 17, 18 anos ainda, né? Então, eu ficava felizão, porque conseguia pagar os custos da viagem, né? E quase toda a corrida eu tava ganhando. Então, era 3 categorias. Quando era 6 mil reais, era 2 mil reais para cada categoria. Quando era 10, dividia por 3, né? Então, dá 3.333 para cada categoria. Então,
ganhava as categorias principais, já pegava ali um troco. Todo final de semana era uns 1.000 e pouco, 2.000, né? Dependendo da corrida, quando era dobradinha, que também tinha na época, né? Aumentava mais, então fiquei feliz, papai felizão, sempre apoiando, né? E assim foi, cara. 2009, 2010, 2011. Qual foi o ano, tu lembra o ano da primeira etapa do Maranhense? Que começou o campeonato? Eu acho que foi 2013, foi o primeiro ano, se eu não me engano, foi 12, acho que foi 13. Aí 2012 teve a oportunidade de ir pro Sertões. E quando teve essa oportunidade, eu tava comendo moto, cara. Comendo moto, eu treinava demais. Aí quando eu soube que eu ia pro Sertões, eu comecei a treinar mais ainda. E eu treinava no horário de meio-dia. Eu sabia que era o horário que eu ia correr. Então fazia tudo no ambiente. Já para adaptar o corpo, né? Exatamente, para adaptar o corpo. Eu treinava 1 hora de relógio, de bateria de circuito fechado, que quem anda sabe que não é fácil. Então, meio-dia, treinava de meio-dia a 1 hora. Quase todos os dias, pelo menos umas 4 vezes na semana. E aí eu pegando confiança, pegando técnica, mas não tinha experiência com rally. Mas já sabia navegar bem por causa do enduro, né? Então, navegar não foi um problema pra mim pro Sertões. Porque esse tempo todinho tu ia esses finais de semana pras corridas, mas mesclando. Motocross ou enduro. Né? Tinha muita... Corria piauiense de enduro, né? Aí, em 2012, teve essa oportunidade dos Sertões. Fui com uma moto emprestada. A moto mais velha do rally. Era uma moto 2007. A gente não conseguiu revisar a moto, a gente foi tipo na sorte. E assim, eu sabia que meu estilo de prova teria que ser na manha, porque se eu acelerasse eu ia acabar com a moto, e nem ia terminar. Então eu ia muito ali na maciota, entendeu? Isso foi bom, porque a galera ia se lascando, ia quebrando moto, ia não sei o que, e eu ia num ritmozinho ali. E tipo continuando aquela história da tartaruga e da lebre, né? Exatamente, isso aí é uma parábola perfeita, né? E, cara, quando chegou no resultado, eu não acreditei. Quando eu comecei a disputar, teve um dia que eu tava disputando o primeiro lugar da categoria. Quando eu comecei a disputar com o primeiro, que era um cara que tava com uma estrutura, com moto zero, o cara já tinha corrido Sertões antes, um tempo atrás, era um grande piloto. E eu fiquei na bota dele. Aí teve um dia que eu larguei atrás dele. E no rally é assim, a tua classificação de largada é de acordo com o resultado do dia anterior. Tu fez 10º num dia, tu vai largar em 10º no outro dia. E eu larguei exatamente atrás dele. E a minha diferença pra ele era, acho que era menor do que 1 minuto. Ou seja, se eu passasse ele, eu ia assumir a liderança da categoria. E nesse dia eu andei, bicho, andei. Eu lembro que teve uma sequência assim de costela. E eu passei desse cara numa sequência de costela. E eu passei voando por ele. Eu falei assim, caralho, eu vou ganhar essa parada. E eu fui com muita garra, cara. Não deu 1 quilômetro na frente, tinha um rio. E eu, do jeito que eu vim, e tava na planilha, tava no briefing, eu tinha anotado que era pra passar pela direita, só que eu tava com a adrenalina, aquela parada do psicológico. Então lá em cima, eu já tinha passado o cara, ao invés de eu maneirar, mas não tinha experiência nessa época, eu tinha 3 anos de moto. Então eu entrei no meio. Na hora que eu entrei, o banco da moto sumiu, a moto fez um desapareceu. Não deu 30 segundos, o cara passou pela direita. E eu só olhando ele passando. Naquela hora assim, bicho, me deu um desespero tão grande, eu não sabia nem o que eu fazia com a moto pra tirar água, pô. Não sabia, porque na época eu não sabia nada disso. Aí eu perguntei, os caras me ajudaram, consegui. Sei que eu perdi acho que uns 25 minutos pra conseguir sair de lá. Aí lascou a prova pra mim, mas ainda consegui ficar no 2º lugar. Né? Não fui top 10 geral nesse ano. Mas isso qual era a categoria? Era categoria Marathon. Categoria Marathon. A categoria Marathon é a categoria de entrada, mas tem umas restrições, até 450 cilindradas, você não pode ser campeão brasileiro de nenhuma modalidade de off-road. É a categoria de acesso, basicamente. Exatamente. Daí, 2013, de novo a chance, só que aí a gente já conseguiu entrar com a galera da equipe do Maranhão nos Sertões. Esse 2012 a gente não tinha nem conseguido entrar. A galera fez meio que uma cota, ajudou em algumas coisas, mas se eu não tivesse conseguido moto emprestado, consegui alguns apoios privados, né? Lock Center, que tá comigo até hoje também, e outras lojas também na época conseguiram alguma coisinha. Daí a gente foi, mas a gente passou 1 ano e pouco pagando conta de Sertões. E Raul, falar em quanto custa hoje? Quanto custa realmente pro cara participar do Rally de Sertões? Cara, hoje em dia, pra você ir com a pior das estruturas, você não gasta menos de 50 mil reais. É menos. É. Nem se o cara for tipo assim, eu disser, não, ano que vem eu quero ir numa CRFzinha, fazer alguma
tu vai gastar isso no mínimo. É mesmo, cara? No mínimo. Tu Porra, tendo bicho. a moto, talvez tu gaste um pouquinho menos e dando uma enxugada ali nos custos, porque é uma competição, cara, que ela tem uma estrutura muito, muito robusta. Então eu entendo que o custo seja alto mesmo, né? Porque quando tu tá lá dentro, tu vê, cara, os caras têm helicóptero, os caras têm não sei quantos carros de apoio, os caras têm uma estrutura que tu não imagina. É um negócio gigantesco e tudo é muito bem organizado, né? Tanto é que já foi a etapa de mundial. Em 2013, quando eu fui, foi a etapa de mundial e foi quando eu fiz o top 10 mundial, né? E assim, é um negócio de outro mundo. Pra ir, você tem que ter grandes apoios ou você tem que estar disposto, né, a investir uma grana boa, mas é uma experiência que, bicho, não tem preço, não tem preço. Ainda mais quando foi mundial, o custo foi mais alto, porque tinham várias coisas de carteira fim, né, do mundial, que a gente precisa ter a carteira, precisa ter, eram alguns custos a mais. É a carteira da Federação Mundial, a gente não tem a CBM, aí tem a FIM é a mundial, né, então você tinha alguns pré-requisitos que a gente gastava um pouquinho mais. Mas enfim, a gente conseguiu uma parte, ainda gastou uma parte do bolso, mas conseguiu uma parte pela lei de incentivo com a galera da equipe, né? E conseguiu uma moto, ela era uma moto, tinha 2 anos de uso, ou 1 ano e pouco de uso, né? E peguei a moto, assim, a gente ainda fez umas coisinhas lá, mas a moto já era uma moto melhor, uma moto que não tinha tanta hora de uso, sabia que eu poderia acelerar mais. Esse ano foi que tu foi... Foi, exatamente, que eu fiquei em primeiro. Aí, e nesse ano de 2013 foi a etapa do Mundial e também tem um brasileiro geral, porque tem a divisão por categorias e tem um brasileiro geral. No brasileiro geral eu fiquei em terceiro. Eu perdi para Jean Azevedo, que é eu acho que é o maior mestre que a gente tem hoje em atividade no Brasil. Ícone, né? O cara é monstro, já tem título de Dakar, enfim. E Ricardo Martins, que foi o campeão de 2020. Né, que na época ele tava na Yamaha já, mas assim, não era... O de 2020 eles deram, o Ricardo Martins foi que ficou com o título? Foi, ele ficou com o título. Que o menino tinha ficado ainda. Não, ele ficou com o título porque até o momento lá ele tava ganhando, né, e ele terminou, na verdade, né, ele terminou. Então, assim... Esse resultado de ter sido o terceiro melhor geral do Brasil foi uma coisa assim que a gente nem imaginava, cara. Nem imaginava, por mais que fizesse um top 10 geral, já era uma coisa que talvez eu esperasse, mas um top 3 geral brasileiro e top 10 mundial, eu fiquei em 9º mundial geral. Realmente é muito alto. Não, e assim, a experiência de você olhar, teve dia que os gringos quebravam, então eles largavam lá atrás. E tu olhar os caras passando de ti, é um negócio absurdo, cara. O equipamento deles é muito bem acertado e a técnica, a pilotagem é um negócio de outro nível, outro mundo. Eu lembro que teve um polonês, eu não lembro o nome dele agora, acho que era Jacob. Ele passou por mim num dia em um terreno daqueles que é poá aqui embaixo e pedra. Sabe aquela pedra escondida que tu vai te assustando, que a moto faz assim, ó, boba? Eu acho que eu tava com uns 80 por hora, isso pegando pancada. O cara passou por mim no mínimo com uns 140. Parecia que eu tava parado. E a suspensão dele eu fiquei de cara, copiando tudo. Né? Ele parado aqui na posição de ataque, lógico, né? Posição correta, mas a moto parecia que copiava tudo. Aí naquele momento ali eu saquei, bicho, o equipamento desses caras é muito top. É muito alto, o nível é totalmente diferente. Não, a moto de 400 mil, 500 mil reais, cara. Então é outro nível, né? Vocês atingem ali o quê? O cara que tá performando no nível alto ali, o cara que tá lá em cima, qual é a velocidade máxima ali? Cara, geralmente hoje a FIM inclusive limita até 450 cilindradas. Dakar, por exemplo, não pode mais 500, 700, né? Então, as 450, geralmente as bem preparadas, elas dão 170, por aí. Né? Mas a maioria, se pegar a média das motos que vão, é pra dar 150, 155, 160. É a média. Eu lembro que a minha tava dando, de máxima, tava dando 154, por aí. Tinha trecho que tu colocava isso? Tinha trecho que a gente botava 150, 140, 150, 150 e pouco, quase 160. Mas assim, eu nunca fui aquele cara de ser acostumado com a velocidade, que eu tenho muito medo. Então, os dias de velocidade eram os dias que eu caía mais na colocação. Os dias de técnica eram os dias que eu subia mais na colocação. Né? Então, eu sempre torcia para os dias serem mais técnicos possível. Mas não tem como, cara. Rally tem muito trecho de estradão e de velocidade. Tu sempre foi um piloto que
praticamente não teve lesão, né, na tua carreira. Graças a Deus, isso acho que é a maior vitória que eu tenho, né, como piloto. Eu falo muito isso nos cursos de pilotagem, cara. Devo muito isso, lógico, proteção de Deus, tudo mais, né, a cautela que você ter, o medo ali, que eu também sou um piloto que me considero medroso, mas a técnica, ela salva demais, bicho, salva demais, demais, demais. E tem um fundamento específico, que é um dos fundamentos que, na minha opinião, mais reduz essa questão de lesão, que é você saber frear. E por isso eu treinei muita frenagem, cara. Então, por quê? Você tá vindo aqui a 120 por hora. Mano, se você não tem técnica para parar a moto o mais rápido possível, aparece um buraco, você vai se lascar. Cara, a única vez que eu vi, assim, tu perto de se machucar, ainda se machucou, foi uma corrida que teve em Lima Campos. Tu fez que eu bati o queixo na 230. Pronto, só que ali também foi a última vez que eu te vi de 230. Depois eu não te vi mais de 230. Depois que eu vendi a 230, cara, eu nunca mais voltei, mas eu tenho vontade de voltar. É divertido, né? Bom demais, é a melhor categoria de correia nacional, não tem dúvida. Mas assim, tenho 12 anos agora, né, de moto, nunca tive nenhuma fratura. Nenhuma, 0. Eu nunca passei, assim, um mês sem andar de moto por causa de lesão, 1 mês e meio. Então é um negócio que ajuda muito também, cara. Quando o cara se lesiona demais, esfria muito o ritmo. Esfria. E o medo. E fora o psicológico. Né? E o medo. Eu falo isso porque eu já me machuquei um bocado de vez. E o medo pra te voltar. É horrível. Quando tu tá voltando da lesão, pra te voltar aquela confiança na moto de novo. É outro período de readaptação, né? Então, eu sempre falo muito isso, cara. Tenta o máximo possível ser consciente das coisas, né? Não deu, não tem problema nenhum, bicho. A galera se pilha muito com o que a gente estava falando antes aqui do podcast, com essa questão do julgamento alheio. O pessoal, quando tem plateia, bicho, tem piloto que não acerta uma curva, porque o cara fica tão impressionado em mostrar como ele anda pra galera que ele trava. Verdade. Né? E se acidenta, e machuca, ou então aumenta muito o ritmo mais do que ele pode. Enfim, então tem que ter muito essa consciência, porque machucou, você já perde ali muito tempo de evolução. Pra baixo. Raul, cara, então aí vamos pra gente finalizar essa passagem nos Sertões. E a última agora, essa tua última... 2020 foi Como uma... foi assim? Porque na verdade foi de repente, quando a gente... Nem eu não sabia. De repente a gente olhou, pô, o Raul vai participar do Rally. Aí já criou toda aquela energia, toda aquela coisa, que tu sabe que todo mundo torce muito por ti. Tu é muito querido. Tu sentiu isso quando passou? Porra, total. Eu me arrepio todinho, cara, porque foi muita energia da galera aqui. Mas aquilo que tu sentiu é real, bicho. Todo mundo torce. Eu te falo isso porque eu vivenciei isso lá na nossa cidade. Urbano de Santa, a galera, Raul, muita gente conhece lá. Muita gente conhece. E joga aquela energia boa, pô, torcer pro cara, fica aquela coisa mesmo. Pô, foi assim, o fato de terminar aqui, não só de terminar, porque mesmo que não terminasse, a galera já tava muito na torcida e acompanhando pelas redes sociais. Mas o fato de ter passado aqui em 2020 agora, ter terminado aqui, bicho, eu não acreditava quando olhava o tanto de gente que tinha ido, teve gente que nem conseguiu olhar pelo cancelamento e tudo mais, mas assim... Muita gente mesmo foi lá e a galera de fora, grandes pilotos, ficavam assim, olhando assim, bicho, por que ele é tão conhecido aqui assim, né? Por que a galera torce tanto por ele, né? Aí, trocando ideia e tal, a gente conversou e o pessoal sempre vinha me falar isso, né? Inclusive pilotos de Honda, de Yamaha, falando assim, cara, impressionante isso, como tu tem o apoio da galera, né? A galera te conhece, te apoia, te dá essa energia. E foi uma das coisas que mais me impulsionou nesses Sertões. Por quê? Porque eu não estava tão bem treinado. Eu fiquei sabendo que ia para os Sertões faltando 1 mês. E, pô, para você se preparar para os Sertões, é no mínimo ali, cara, 4, 5 meses de preparação. Tanto física quanto técnica, psicológica e tudo mais. Né? Então, preparar com 1 mês, eu já sabia que eu não ia estar numa técnica perfeita, num condicionamento físico perfeito. Por sorte e por eu ter a suspeita de que eu iria também, eu já estava na academia fazendo minha parte física. Então já não foi tão ruim essa parte, né? Mas a parte técnica, eu sabia que, até mesmo por eu ter ido na categoria Self, para quem não sabe, a categoria Self é uma categoria que a gente não conta com apoio mecânico. O único apoio externo que a gente não faz na moto é trocar pneu e mousse. Isso a gente tira as rodas e entrega para a equipe que faz só isso. De resto, só pode ter apoio verbal. Os mecânicos da equipe Self, eles podem te falar, ó, faz isso, pega esse fio aqui, emenda com esse,
né? Eles podem mas te tem falar. esse suporte, né? Graças a Deus técnico, né? tem esse suporte. Tu precisou? Eu precisei. Teve um dia que deu problema no meu roadbook, eu precisei do apoio verbal, né? Trocar pneu e moça, quase todo dia a gente tem que trocar, né? Tem que trocar direto. Tem que trocar direto. Um dia de sertões acaba com o pneu. É mesmo. Acaba e aí, com esses pneus, o piloto é quem leva? O piloto quem leva, tudo é a gente quem leva, né? E assim, pela limitação de recursos, apesar da gente ter ido pelo governo do estado, né? Secretaria de Esporte e Lazer, Centro Elétrico, que foi o nosso patrocinador, né, que entrou com a gente junto pela lei de incentivo, e mais outros patrocinadores privados, Lock Center, que está sempre comigo, né, pessoal da agência Pipa, Ripel, enfim, toda a galera que apoiou, mesmo assim, como eu te falei que os custos são pancada de alto, a gente não tava com pneu para todo dia, então eu já tinha que economizar um pneu ali, não consegui fazer acerto de suspensão pro meu peso. São quantos dias, né, de rally? São 9 dias. Depende da edição, mas é por aí. Vai um carro de apoio? Vai pra vocês? Cara, pra selfie ia o carro da Multi Racing, que é uma equipe que ela fazia tanto o apoio da ProTorque quanto da selfie. Dividia ali, mas a estrutura geral grande era... Mas, por exemplo, esses pneus, essas coisas, ia nele no carro? Ia nele. A galera leva e a gente... A nossa experiência lá era o quê? Fazer a manutenção da nossa moto, limpar filtro, trocar óleo, fazer toda a parte, reaperto geral, tudo mais. Quando precisava trocar pneu, a gente tirava as rodas, deixava lá, os caras trocavam, depois pegavam. Mas essa logística toda quem faz é a equipe Selfie. Sertões 2020, a rotina da Selfie. Cara, aí a gente não consegue dormir. Primeira coisa, você não consegue descansar, porque a rotina é mais ou menos assim. Você dorme tarde, porque você fica, na hora que a gente fica trabalhando na moto até não aguentar mais. Porque sempre tem muita coisa para fazer, porque são muitas horas rodando. Então, tu tem que todo dia praticamente trocar óleo, filtro, né? Limpar filtro de ar, reapertar a moto inteira, porque pode botar Loctite, pode ser o que for, cara, é muita vibração. É muito, 600 km, média de 600 km dia, você acelerando ali a moto, total, não tem dia que é mais do que isso, tem dia que é menos, mas assim, e é muito cacete, muito, muito, muito. Então o equipamento, ele sofre demais, cara. Sofre muito. E tu, como um piloto, principalmente nessa categoria, tem que ter essa manha de conservar equipamento. Saber, né? Dosar. Principalmente queda. O que eu vi de gente, não na minha categoria, né? Mas assim, nas outras categorias, que a gente via de gente que perde de um dia pro outro, tem gente que se lasca e não consegue terminar. Então você pega horas de penalização, né? Então, o negócio é terminar todo dia. Caiu? Chegou a cair alguma vez? Eu caí, eu machuquei, eu quebrei o roadbook, na verdade. Não quebrei, a fiação dele meio que deu uma partidinha lá, deu um mau contato. Então teve dia que eu não naveguei com a botoeira funcionando, então eu tinha que passar na mão, tirar a mão do guidão toda vez pra passar. Então, perdia tempo. Lá tu usou ainda aquele que é no papel? No rally todo mundo tá usando papel ainda. Ainda, né? Porque ainda, assim, acho não que é confiável, não é muito confiável, e assim, acho que talvez para os próximos anos venha essa tendência mais do tablet, mas a galera tá querendo, eu percebi que tá querendo deixar ali, no rally pelo menos, o papel, mas é o que o pessoal usa no Mundial, né, e tudo mais. Só que agora a planilha ela já vem marcada pelo Mundial. Você não tem a chance de ser Mundial esse ano, sabia? 21 ser Mundial de novo. Sertões, ser a etapa do Mundial. Então, para adaptar, a galera já estava entregando que a planilha no mesmo dia, porque geralmente a planilha é entregue um dia antes. Que era para você fazer aquele trabalhozinho de marcar. Marca as referências que são perigosas, tu marca as referências que são tipo de mudança de direção, as coisas mais importantes tu tem que marcar. Então, agora ela já tem um sistema de marcação da própria Federação Internacional. Então a planilha já vem marcada. Então tu recebe de manhã tu só bota lá, não tem nem o que tu vê. Tchau. Né? Então a galera já foi adaptando para caso seja a etapa do Mundial esse ano. Então, Gabriel, a rotina da Selfie ela é muito pesada. Enquanto a galera das outras equipes chega e descansa, a gente chega e vai trabalhar. Então tu dorme 1-2 horas por dia durante 10 dias. É horrível. Doido, é horrível. Mas assim, nem imaginar. Pra quem gosta de se superar, é uma categoria que é muito válida. Raul, e o físico, cara? Como é que fica tem dias assim que tu... Ou não, depois que montou na moto, esquece. Tem. Assim, como a gente passa horas pilotando, tu tem que dosar o ritmo. Às vezes, como é que eu faço? Como é que eu gosto de fazer?
Quando é um trecho mais difícil, mais técnico, mais esburacado, mais perigoso, geralmente eu diminuo mais o ritmo, né? E quando é um trecho melhor, assim, de acelerar, eu tento ir fluindo mais. Mas assim, tu não consegue andar com 100% de atenção e do teu rendimento físico, dando 100% da tua pilotagem durante o dia inteiro. Então, cara, o psicológico é muito louco, porque tu tem que estar todo o tempo, ou tu tem que anotar alguma coisa na tua moto, pra te lembrar de estar respirando, pra te lembrar de estar forçando o ritmo, porque tu esquece. São tantas horas que tu meio que tu cai na hipnose ali, tu fica no automático. Fica tipo aquele estado de flow mesmo, né? É, no automático, só que tu vai perdendo rendimento. E na hora que tu se liga, tu por que eu não tô acelerando? Aí tu vai e tenta aumentar o ritmo. Então tu fica muito nesse jogo do mental. E Raul, e a alimentação? Como é? Vocês tomam café? É o Rally que oferece a alimentação? É o Rally que oferece, né? A gente paga o pacote de alimentação, né? Então, nada de graça. Nada de graça. Todo mundo na selfie se alimentava pelo próprio Sertões. Então era o quê? De manhã a gente tomava um café simples, assim, com uma fruta, 2 frutas, pão, café e tal. A galera... Era aquele café coletivo, no caso. A galera chapava nos energéticos, né? No gelzinho, tudo, levava as coisas, porque às vezes tu tem um tempozinho ali no abastecimento, alguma coisa de tomar uma água e comer alguma coisa. Então, sempre leva alguma coisa. Mas assim... o que eu comia mesmo era quando chegava. E a galera zoava demais comigo. Caraca, esse bicho come muito. E eu botava pra comer porque eu sabia que eu precisava, cara. E assim, eu como demais normal já. No Sertões eu comia o dobro do que eu como. Que era pra ter, né? E a galera tirava a maior onda. A galera da categoria, na hora que vinha, vixe, vamos embora porque ele só vai terminar 3 horas da tarde. Né? Mas assim, a alimentação é fundamental. E você ter muito tranquilidade, né? Muito psicológico é tudo. Mas foi bom demais porque até no último dia eu ainda estava disputando o primeiro lugar, né? Se eu não tivesse vacilado, não tivesse quebrado a moto, entrou uma aguinha também no dia do Rio, né? Do Rio Bagagem. E no primeiro dia deu problema lá no roadbook, enfim, tava sem ritmo de planilha. Se eu tivesse não tido esses problemas, pô, seria mais fácil de brigar ali no final. Mas assim, ainda podia ser campeão da categoria no último dia, mas aconteceu toda a questão do cancelamento, acidente, enfim. Mas foi o que era pra ser. E foi assim, foi incrível ter ficado em segundo. E o Marquinho, que ele ficou em primeiro, cara, é um cara sensacional. O cara, além de ser um grande piloto, a gente ficou irmão. A nossa moto, no box, ficava uma do lado da outra, né? Então foi uma parada de fair play que eu nunca tinha... experimentado na vida tão forte ali, porque é tipo um Big Brother, você fica 10 dias, 11 dias com os caras. Aí não tem jeito. Então vira família, cria uma afinidade mesmo. É uma rotina ali de estar o tempo inteiro. E a gente se ajuda também na selfie, porque os pilotos podem se ajudar. Eu posso te ajudar a tirar a roda da tua moto, entendeu? Então a gente já organizava um esquema, então me ajuda aqui rapidão, depois te ajudo. Então tinha aquela parceria também. E o fair play foi incrível, cara. O Marquinhos fez um textão pra mim também depois. Fiquei felizão, emocionado, né? Porque a gente vê que a competição existe, mas pô, o espírito do companheirismo ali, principalmente no rally, eu achei mais forte até do que no motocross, do que no enduro, sabe? Mas isso também é muito da pessoa, sabe, Raul? Sim, eu acredito total, muito assim, quando total. você encontra pessoas da energia parecida com a sua, que são do bem realmente, a coisa flui, bicho, é totalmente diferente. Sim, e a galera do rally é muito isso, assim, sabe? Muito isso, a galera de lá é sensacional. Então foi massa, foi uma boa colocação geral, segundo lugar na selfie, né? Tendo a chance de brigar pelo primeiro. A galera tava tão na torcida que teve gente que ficou brava, não sei o que, não, mas tinha que ter terminado o último dia, que a gente já tava confiando, mas assim, Deus sabe tudo que é pra acontecer, né? Foi muito triste tudo que aconteceu, mas é um negócio que a gente sabe que o nosso esporte... Ele é passivo disso, a gente tem que estar ciente que essas coisas podem acontecer. Na verdade, na vida, né? Qualquer coisa, você pode pegar o carro bem aqui e acontecer um acidente, pode cair um raio, qualquer coisa, né? Mas a gente ali, a gente que anda em esporte de ação, qualquer tipo de esporte de ação, você tá no meio de... É isso, não. E eu tava lá na hora, no acontecimento, o Tudinho realmente deu aquela... Quebrou a energia, né? E algumas pessoas falando, né, que talvez deveria terminar e tal. Mas, bicho, não tinha mais a vibe, não tinha mais energia pra terminar aquele dia. Então, foi decisão unânime, né, dos pilotos de moto, todos
resolveram parar e cancelar. Mas enfim, no geral, foi mais uma experiência de Sertões, é um negócio que tudo pode acontecer. E espero poder ir em 2021 de novo. Isso foi a etapa do Mundial mais ainda, né? Mas é isso. Cara. Então, beleza. Sim, e esqueci de falar, né? Que somando, assim, esse tempo de experiência de Sertões são esses resultados que a gente teve que, assim, foi muito acima da média, né? Teve conseguindo segundo lugar em 2009, primeiro lugar em 2012, primeiro lugar em 2013, segundo lugar na Selfie em 2020. E fora isso, eu sempre continuei correndo os campeonatos, né? Só teve um ano que eu não corri todos os campeonatos disponíveis pela federação nossa aqui, né? Então eu sempre corri enduro, corri motocross, corri enduro fim, regularidade, tudo que aparecer de off-road. Ao todo são quantos anos? São 12 anos, né? E 17 títulos. Vamos lá, eu sempre me perco aqui, mas me ajuda. São 5 títulos de MX1, 3 títulos Nacional A, né? Motocross, então, são 8. Mais 2 de cross country agora, que é uma modalidade 10. Nova, né? 10. Aí tem mais 3 de regularidade. 13. E mais 4 de enduro fim. 17. Na categoria principal. 17. Então são 17 títulos 17 títulos e graças a Deus. Ao longo de 9. Ao longo de 12. Ao longo de 12 anos. Essa é a 12ª temporada, na verdade. Não é fácil, não. Ao longo de 12 anos, você se manter conquistando títulos, performando lá em cima. E assim, o mais difícil é a luta contra si mesmo, né? Você continuar engajado naquela parada ali, por mais que você tenha milhares de outras coisas para fazer, mas você sempre tá ali tentando, fazendo o seu máximo, é o que dá o resultado no longo prazo, né? Não desistir. Não parar. Ainda mais tu que faz tudo, né? É músico, professor, empresário, piloto, professor. Tem um bocado de coisa que a gente gosta. Surfista. Eu acho massa, mais louco que a galera fala assim, pô, tu escolhe várias coisas pra fazer e dentro de cada coisa tu quer fazer tudo. Na moto tu quer andar 5 modalidades diferentes. Na música tu quer tocar 3, 4 instrumentos diferentes, né? Mas, bicho, sabe o que é? Eu tenho uma filosofia que fala o seguinte, Gabriel. Quanto mais coisas tu aprende, mais rápido tu aprende a fazer qualquer coisa. Então, o processo de aprendizagem que tu tem pra uma coisa é mais ou menos replicável pra tudo. Acredito muito nisso aí, Raul. Então, tu ficar safo de aprender as coisas. Eu agora tô aprendendo a tocar teclado. Então, eu já sei pegar os atalhos do aprendizado, né? Eu tiro isso por mim porque na época, quando a gente só tinha um negócio, que na época eu só trabalhava no supermercado, a minha cabeça era uma. A partir do momento que a gente foi pro material de construção, que foi pro posto de combustível, que foi abrindo osso, panificadora, cara, minha mente ela foi fazendo assim, ó. Foi incrível se pegar a evolução. Qualquer coisa que qualquer segmento que tu quiser trabalhar hoje, tu já tem uma base para aprender mais rápido. Né? É isso aí. Raul, falando de empreendedorismo agora, vamos deixar um pouquinho o esporte de lado. Conta pra gente aqui como foi a tua entrada no meio do empreendedorismo, essa coisa de você trabalhar com o que tu gosta, abrir um e-commerce, uma loja online de venda de produtos off-road. Como foi isso? De onde surgiu essa ideia? Cara, assim, eu sempre, e desde criança, engraçado, né? Engraçado no sentido bom da palavra e de atrair tudo isso, de correr atrás. Mas eu sempre parece que o que eu queria pra minha vida lá quando eu era mais novinho é o que tá acontecendo, né? E eu sempre tive muito isso, cara, eu quero ter um projeto com a minha cara. Porque eu sempre fui o diferentão, assim. Nunca fui aquele cara de fazer a mesma coisa que todo mundo faz, né? Sempre gostei de diferenciar e sempre tive ideias diferentes, né? Sempre fui muito criativo. E essa parada da criatividade, eu sempre falava assim, pô, bicho, eu não posso ser um cara que trabalha num lugar que só tem que fazer a mesma coisa todo dia, né? Então eu sempre pensei, cara, eu tenho que ter um projeto com a minha cara. E eu sempre quis empreender, né? Se fosse na música ou se fosse no esporte, isso aí eu ia saber depois. Mas desde novo eu sempre tive essa parada, bicho, eu preciso ter um projeto com a minha cara. E em acho que foi 2015, não lembro exato, mas acho que foi por volta disso, 2015, eu recebi uma proposta. Teve uma pessoa que me ligou e falou comigo que precisaria de representantes para a parte de off-road da ProTorque, né, que é a maior fábrica de motopeças da América Latina, né? Hoje uma gigante mundial.
Então, na hora que eles estavam montando uma equipe específica para off-road em vários estados do Nordeste, né? A Laninha lá no Pernambuco também fazia parte, tudo mais, e outras pessoas. Daí me chamaram, eu não pensei duas vezes, eu já queria empreender, né? Eu falei assim, cara, vamos lá, vamos ver o que é. E na época eu já estagiava já. Eu estava finalizando o meu curso, né, de engenharia, já estagiava, rotina louca, ia pro estágio, estagiava na Vale, passei 1 ano e meio na Vale. Passaria 2 anos, mas assim, como eu entrei pro empreendedorismo, eu pedi para sair antes, porque eu já não aguentava mais aquele ambiente. O ambiente, né? O ambiente em si. Peguei as coisas que eu precisava aprender lá, foi uma maior experiência massa, galera super gente boa, falo até hoje com uma galera de lá, mas não era o que eu queria, né? Então, eu sempre pensei nessas duas coisas. Eu sempre quis fazer concurso e sempre quis ser empreendedor. Né? O concurso pela parte da estabilidade, segurança e tudo mais, a gente sabe que é questionável, né? Uhum. E o empreendedorismo por querer fazer uma parada com a minha cara. Então acabou que aconteceu isso, né? Eu consegui passar, eu tava ainda faltava 1 ano para eu terminar, eu fiz um concurso, fiquei ali, não chamaram, do nada, no dia da minha formatura, me chamaram para assumir a vaga. Né? E o empreendedorismo já tinha começado antes, lá em 2015, 2016, me chamaram para fazer parte dessa equipe e eu fui, só que, assim, eu saquei que o que eu gostava não era de vender pros empresários. Eu não gostava de ser o representante. Eu gostava de estar com a galera do esporte. Eu tinha o canal direto com a galera do esporte. Eu pensei, por que não me tornar um lojista? Aumentar a minha margem, né? Uhum. Lógico, tu é representante, tu vende uma quantidade maior, porque tu vende para lojistas e tudo mais. Mas eu falei assim, cara, eu vou vender para os caras e os caras vão vender para as pessoas que eu conheço. Por que eu não vendo logo direto para as pessoas que eu conheço? Né? Então, eu tive essa sacada, assim, logo no começo da representação. Bicho, eu preciso abrir uma loja, montar preciso montar minha loja, né? E todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo, vai dar certo. Só que não é tão fácil assim, né? A gente acha que é fácil, mas é como eu tava te falando, cara, trabalhar com varejo é um negócio super, super complicado. Quando tu começa a trabalhar com muita variedade de fornecedores, de produtos, tu tem que ter uma gestão muito boa. É difícil, cara, difícil, porque tu precisa estar todo o tempo atento ao teu estoque, tu precisa estar atento às novidades, tu precisa estar lidando com diversas fábricas diferentes, né? Então é mais complicado do que a gente imagina. Tem que estar tendo cuidado do teu capital de giro não estar parado lá em produto que não... Total, tu tem que... Pô, é uma ciência. Trabalhar com varejo é uma ciência. É muito mais fácil tu vender uma coisa só, que tu tem um jeito de vender, sabe vender aquilo ali, do que tu vender 300 coisas diferentes, cara. Mas aí tem as suas vantagens também. Tu alcança um público maior, tu consegue aumentar teu ticket médio, tu consegue fazer várias coisas. Mas é um trabalho, né? Não é aquela história. Se você fizer o trabalho direitinho, os frutos eles vêm. A longo prazo também, claro, não acontece da noite pro dia. Exatamente. Mas tem um outro lado que tu também tá fazendo, que é o de empacotar conhecimento, que isso aí tá bem trabalhado, que é a parte do curso, do treinamento. Sim, né? sim, Isso que total. a gente falou acho que durante o podcast todo, essas dicas que tu falou aqui hoje, ela existe por completo no teu treinamento. Exatamente. É isso? E, cara, é impressionante hoje como a gente consegue passar conhecimento de uma forma detalhada para as pessoas e de uma forma que o cara tem aluno no Rio Grande do Sul, cara. Olha que massa isso. E o mais legal de você dar os cursos de pilotagem, né, passar esse conhecimento empacotado, tudo bem feitinho assim pra galera, é tu receber o feedback positivo. Bicho, e tá tendo a evolução, né? Quando eu recebo um depoimento, o cara falando assim, eu tô até com um aqui pra soltar lá no Instagram da loja, né? O cara falando assim, cara, tu me ajudou a evoluir muito, eu mudei completamente minha pilotagem, eu tenho muito mais segurança, eu tô conseguindo andar mais rápido, tô conseguindo fazer curva que eu não conseguia fazer, passar em costela. Bicho, quando tu recebe esses depoimentos, é um negócio de trabalhar com educação. Só quem trabalha com educação sabe o que é isso. Uma coisa é você vender um produto. Outra coisa é você vender uma transformação na vida da pessoa. Vender aquele né? conhecimento que ele vai pegar, ele vai... Bicho, o conhecimento é transformador, né? Então, foi uma outra tendência, né? Porque assim, primeiro porque a galera daqui não tem muito essa cultura, né? Quando eu comecei a dar curso de pilotagem, eu vi assim que muita gente não entendia a proposta, não sabia da necessidade, da importância daquilo. Eu falei, cara, bicho, eu vou jogar pra galera de fora. Comecei a entregar conteúdo no Instagram e tudo mais, e muita gente de fora.
Nosso Instagram, a maior parte da base é de fora, né? Então... São 11.400 seguidores e, assim, galera totalmente engajada. Eu nunca trabalhei com sorteio, com essas coisas, porque isso bagunça totalmente as métricas quando tu vai... Quando trabalha com venda. Uma coisa é tu trabalhar com audiência por audiência. Outra coisa é tu trabalhar com venda, né? E a gente, nosso público é piloto, cara. Então, pra que eu vou querer fazer um sorteio que vem uma galera que não tem nada a ver com esporte, né? Não vai engajar comigo, vai acabar com minhas métricas de engajamento, não vou conseguir vender. E tu vai envolver pessoas que não é público que eu não quero conversar. Tu não quer conversar, realmente não faz todo sentido. É incrível esse benefício que a internet ele traz hoje. É porque a galera é muito de vaidade, cara. Hoje o pessoal só quer saber de 50 mil seguidores, não sei o que. Tem uma galera que tem 50 mil seguidores e não faz R$1 com a porra do Instagram. Não adianta. Não adianta nada. Isso é verdade. Então, esse lance dos cursos de pilotagem, essa transformação começou a me motivar, né? Então agora mesmo, esse período agora, eu tô melhorando, colocando mais conteúdo lá pra galera do curso. Vamos abrir turma de novo, né, pra galera. Raul, tu acha que é uma tendência hoje, essa questão de treinamento online pro motocross, que não é tão comum? Tu acha que daqui pra frente a gente vai ver mais e mais? Com certeza, sem dúvida nenhuma, justamente por isso. Porque funciona. Se não funcionar... Funciona, além de funcionar, e ele traz um retorno financeiro muito bom pro próprio criador. Claro, e assim, a gente consegue alcançar mais pessoas. E o legal pra gente também, que tem o negócio de produtos, né, de produtos físicos, é que é o mesmo público. Eu não estou trabalhando com 2 públicos diferentes. Verdade. Por isso que eu não resolvi criar 2 Instagrams diferentes. Verdade. Porque é o mesmo público. A galera que precisa de equipamento precisa de curso, né? Então não teria por que fazer, né, outro Instagram. Então, cara, essa parada do empreendedorismo é um negócio que eu respiro hoje, né? Até mesmo porque quando tu te joga, ou tu fecha o teu negócio, ou tu tá todo dia ali pensando naquilo ali, fazendo e executando. Mas é muito parecido quando tu te joga realmente pro empreendedorismo, é muito parecido quando tu te joga pro esporte. Tu te envolve, vira uma tara, vira um negócio que tu... Vira uma tara, bicho. Eu escutei uma frase ontem que eu gostei. Nada... Como foi? Porra, agora eu esqueci, mas era assim, nada que uma boa venda não cure, alguma coisa assim, entendeu? Então vira uma tara. O empreendedorismo, ele... Quando tu fica ali louco, alucinado pro resultado. É um lifestyle. Né? É um lifestyle. E essa importância de tu... Isso aqui, ó, vestir a camisa, bicho, não tem... Tu vive aquilo ali. É o lifestyle, né? Então, assim... Quando eu comecei, quando eu tive essa ideia, ainda não tinha a Pri como parceira, né? Então, eu tinha essa ideia... Mas assim, não só pensava e tudo mais. Não tinha solidificado ainda. A ideia da loja, né? E... Tá bom, filha. Pois é, então eu não tinha braço pra conseguir fazer tudo, cara. Porque eu já fazia 300 coisas diferentes, né? Então a Pri, ela abraçou a ideia. Falou assim, cara, não quer que eu seja tua sócia? Aí eu falei, não pensei 2 vezes, né? Bora cair pra dentro, né? E ela é muito de trampo, cara. Muito de trabalho. Então acabou que deu certo. A gente fez toda a parte legal, né? Da empresa e tudo mais. E assim, o mais legal é que a gente, desde o início, a gente sempre foi muito... como é que eu posso dizer? Muito pé no chão, assim, sabe? A gente nunca... Consciente, né? Muito consciente de testando, devagarzinho, botando o pezinho na água, vendo o que funciona, o que não funciona, né? E aprendendo todo dia. E, assim, a gente tem vontade de expandir, lógico, a gente tem muita vontade de expandir, mas, assim, hoje, né? Porque hoje a gente já tem uma base... De como funciona. A gente já sabe lidar com várias variáveis. Quantos anos de loja já? A gente tá com 5 anos. 5 anos de loja. A gente não era a nossa intenção abrir loja física, né? Estamos vendo o que a gente faz. Mas, enfim, é muito legal, muito legal. O empreendedorismo, ele te traz umas habilidades que parece que a vida normal de CLT não traz, cara. Não traz. É muito prazeroso. E assim, é muito intenso, velho. Tu te joga
de uma forma que às vezes tu tem que arriscar uma coisa aqui, outra ali, então tu tem que fazer dar certo, né? É o campo de batalha que vai ser tua escola e é incrível porque o cara que ele entra pro empreendedorismo, ele tem que esquecer estabilidade. total. Empreendedorismo não existe. Enquanto você vive no concurso uma estabilidade, né, algo Que também pode acontecer, pode não acontecer, né? A gente mas nunca sabe. no empreendedorismo não existe. Existe a certeza que você vai trabalhar e vai fazer o possível para aquilo funcionar. Essa é a única certeza, né? Exatamente. Mas, gente, Raul, cara, é isso. Eu acho que a gente colheu aqui, saiu muita coisa boa, muita história. Eu sei que nesse meio termo aí a gente se perdeu na linha do tempo aí, mas eu acho que a gente tirou muita coisa boa. Eu acredito que a galera que acompanhou até aqui deve ter aproveitado, vai ver bastante coisa, essa tua trajetória, essa tua parte de esforço, de dedicação, essa coisa que tu falou bastante da técnica, né? Que isso é muito importante tanto no esporte como no empreendedorismo. O cara precisa de alguma técnica para fazer a coisa fluir. Claro, né? precisa de conhecimento e prática, né? A técnica, ela é isso, é conhecimento e prática. Você pegar o conhecimento ali, tem gente que não... Porra, fica todo dia só vendo conteúdo e não bota nada em prática. E a gente tá no momento da história mais fácil de aprender qualquer coisa que a gente quiser. Basta tu ir pesquisar, tu vai ter milhares de conteúdos gratuitos sobre aquilo. Né? Então. A gente tá na era da maior facilidade. Não aprende quem não quer, velho. Não aprende quem não quer. E hoje você tem acesso, tipo, a parada do curso. Né? Hoje tu tem acesso a mim, por exemplo, a outros pilotos. E tu consegue aprender de uma forma barata na tua casa e tu só não bota em prática se tu não quiser. Aquele conhecimento ali empacotado de anos e anos que tu demorou pra adquirir. 11 anos de experiência em um treinamento pra tu pegar tudo mastigadinho e assistir, né? E no empreendedorismo é isso, cara. Técnica é tudo, porque se tu não sabe também como é que as coisas funcionam da melhor forma, você não vai ter uma boa performance. Raul, para finalizar aqui, deixa uma mensagem aí pra galera hoje que tá aí do outro lado da tela, pra esse público jovem da gente, que ele tá pensando em começar no esporte ou começar no empreendedorismo. O que tu diria aí com a tua experiência, o que ele deveria focar, o que ele deveria seguir o teu ponto de vista aí pra galera que tá começando ou no esporte ou no empreendedorismo? Vamos por parte. No esporte, né? Primeira coisa é ir atrás do conhecimento, ir atrás da técnica. Se você quer realmente aprender a andar em alto nível, você precisa disso. Não tem como fugir, tá? E conhecimento e prática correta. Não adianta nada você ficar praticando todo dia e fazer tudo errado. Depois vai ser mais difícil para você conseguir trilhar o caminho certo e aprender da forma certa. Tá? Então, procura técnica com quem é mais experiente e treina da forma certa. E pra galera do empreendedorismo, é campo de batalha, cara. É quanto antes você tirar todos esses bloqueios e se jogar, lógico que sabendo o que você está fazendo, né? Mas quanto antes você molhar o pé ali e começar a fazer o negócio acontecer, melhor. E a mesma coisa, técnica é tudo. Hoje você tem conhecimento, se você quer empreender, velho, hoje tem muita gente que está deixando de ganhar dinheiro. Tem gente precisando, gente. Tem muita gente precisando de serviço para ir pro digital e tem uma galera que não sabe disso, cara. E tá, meu Deus, não sei o que, tá muito difícil. O bicho tá na época mais fácil tu se tornar um gestor de tráfego, de tu se tornar um social. Tem muita empresa que precisa desse serviço, tu tornar um designer, tu tornar um editor de vídeo. Cara, tem muita gente precisando disso. Só que para isso acontecer e você ganhar dinheiro e você fazer o seu negócio acontecer, você precisa de uma habilidade, que é o que eu quero indicar para vocês. Você precisa saber vender. E a primeira coisa que você precisa saber é vender. Porque se você não sabe vender, não importa se o serviço é bom, não importa se o seu produto é bom, você não vai vender. E não vai prosperar. Isso é real. Pô, Raul, deixa só dito aí pra galera onde é que eles te acham, onde é que teu Instagram, tua loja, deixa só aí pra gente finalizar. Massa. Então, galera, Instagram é rl277.com.br, tá? Esse é o Instagram, que é o mesmo nosso site, rl277.com.br. A gente tá no Facebook também, no YouTube a gente tá como RL277. Então é bem fácil achar a gente. Tem no Spotify também lá, tem o podcast. Se o Gabriel me autorizar, eu ainda lança esse podcast aqui lá na nossa também, pra gente compartilhar aqui essa vivência. É isso não. E é isso, galera. Contem sempre com a gente aí, tá? Cara, conteúdos, produtos, off-road, esse é o nosso estilo de vida, né?
Raul, muito obrigado. De coração mesmo, muito obrigado. Imagina. Tô muito, muito feliz aqui. Realmente foi um podcast que falei do que a gente realmente gosta, do que eu vivencio. Isso pra mim não tem preço, cara. Muito obrigado mesmo. E eu que Espero agradeço. que todo mundo tenha gostado. E fica aí, vamos pro próximo. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar trocando essa ideia. E isso aqui, galera, isso aqui é conhecimento. Isso aqui a gente tá jogando várias coisas aqui pra vocês pegarem aí e aplicarem na vida de vocês também. Beleza? Continuem assistindo Amorim Cast, escutando, né? E os próximos podcasts aí que vem muito conhecimento pra vocês. Valeu demais. demais. Valeu.